Aqui é Letícia Luz, sobretudo, e a gente vai falar sobre função quadrática. Bem, se você ainda não viu os outros vídeos de função, o vídeo da função, que apresenta todas as funções, assim, em geral, sobre as funções, e o vídeo de função afim, eu aconselho você a voltar e ver esses vídeos, porque eles vão dar uma base legal para começar a falar de função quadrática. Bem, vamos lá. A gente tem aqui a lei de formação da função quadrática, que vai ser ax ao quadrado mais bx mais c. Bem, uma equação de segundo grau, se a gente igualar a zero. E o a tem que ser diferente de zero, e a b ser reais, né, e o x real também, enfim. Aí a gente vai ter aqui o gráfico, né? A gente já viu como constrói o gráfico de uma função afim, que vai ser sempre uma reta. E qual vai ser o gráfico de uma função quadrática? Bem, o gráfico de uma função quadrática vai ser representado por uma parábola. O que é uma parábola? Bem, se a gente... É uma curva, a gente pode definir como uma curva. Não é bem uma curva, mas sim, tá, a gente pode definir que é uma curva. Tem a ver com a forma geométrica formada a partir de um cone, enfim. Mas a gente pode definir como... Se você vir essa curvazinha assim, mais ou menos assim, não tá muito bonito, que eu não fiz precisamente com régua, compasso e tal, mas dá pra definir como uma curva. E na hora que a gente vai construir o gráfico de uma parábola, bem, depois eu vou voltar pra essa questão do gráfico da parábola, vou construir o gráfico bonitinho, mas por enquanto vamos ver aqui. Se a gente vai chamar aqui de concavidades, né? A gente vai ter a concavidade para cima, concavidade para baixo, né? Concavidade para baixo, concavidade para cima. Quando vai acontecer? Quando o A for maior do que zero, a gente vai ter uma parábola com a concavidade para cima. E quando o A for menor do que zero, a gente vai ter uma parábola com concavidade para baixo. Beleza. E se você já viu o vídeo de função afim, você já deve ter visto sobre o zero da função afim. Mas se você não viu, não tem problema, eu vou dar uma introduçãozinha disso agora. O que é o zero da função? O zero da função é o valor que, quando você iguala a zero essa função, você encontra o valor que, quando você substitui o x na função, vai dar zero, ok? Por exemplo, a gente, nesse caso aqui, no da função afim é assim, a gente tem lá o ax mais b. Então, se a gente botar lá que x mais 3 igual a zero, a gente vai ter que x é igual a menos 3. Vai marcar lá o menos 3. E aí, bem, vai ser, nesse caso aqui, como da outra, como da função afim, a gente vai ter o zero como o ponto de interseção da nossa parábola, nesse caso, no eixo x do plano cartesiano. Só que, como ela é uma parábola, a gente vai ter casos em que vão ser dois zeros. E para isso eu vou dar uma apagada aqui, fazer o gráfico, e aí a gente vai estudar sobre os zeros da função, o vértice da função afim, porque o que é o vértice? O vértice vai ser o que vai dividir a parábola simetricamente, vai deixar dois lados iguais. Bem, mas vamos ver a construção assim que eu vou apagar tudo para ficar um pouco mais limpo. Beleza, antes de mostrar num gráfico a função quadrática, que é a parábola, né, eu quero primeiro analisar aqui, porque eu falei sobre o zero da função, sobre igualar a zero, transformar numa equação de segundo grau, né, porque quando a gente igualar o ax ao quadrado mais bx mais b, mais c igual a zero, a gente vai ter uma equação do segundo grau. E para a gente resolver a equação do segundo grau, a gente geralmente vai usar Bhaskara, né? Aquela fórmula que a gente chama de Bhaskara. E a gente, quando faz Bhaskara numa equação do segundo grau, a gente geralmente acha, a gente acha dois valores, duas raízes, né? Então a gente vai ter os dois zeros da função, que vão ser os pontos que vão intersectar o eixo x do nosso plano cartesiano. Mas a gente... quando a gente resolve uma equação de segundo grau, a gente geralmente analisa o delta. O que é o delta, né? Vamos relembrar aqui. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí, quando a gente analisa o delta, a gente tem que lembrar que quando o valor do nosso delta, o valor dessa expressãozinha aqui, que eu vou até reescrever aqui embaixo, delta igual, beleza. Quando esse valor aqui for igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais, ou seja, a gente só vai ter um valor para a raiz, né? Um valor. Quando o delta for maior do que zero, a gente vai ter dois valores para a nossa raiz. E quando delta for menor do que zero, a gente não vai ter raiz real. Então, isso aqui vai ajudar muito a entender sobre os zeros da função quadrática.
Quando o delta da nossa equação do segundo grau, da nossa função quadrática, for maior do que zero, a gente vai ter uma função com 2 zeros, independente se o nosso a vai ser maior ou menor do que zero. Então a gente vai ter 2 zeros, ou seja, a nossa parábola vai intersectar 2 pontos do eixo x. E quando o nosso delta for igual a zero, a gente vai ter só um zero da função, né? Porque a gente vai ter só um valor para a raiz, então vai ser a mesma resposta para as duas raízes. Então só vai intersectar um ponto da nossa reta. E quando o nosso delta for menor do que zero, que vai ser o caso que a gente não vai ter uma solução real para a nossa equação do segundo grau, a gente não vai ter nenhum ponto da nossa parábola intersectando o eixo x. Então vamos ver. E aqui eu botei só para ilustrar que quando o nosso a for maior do que zero, a gente vai ter uma parábola com concavidade para cima. E o nosso a menor do que zero, a gente vai ter uma concavidade para baixo. E vamos ver o que acontece principalmente nesse caso aqui, porque é diferente, né? A gente tem aqui o eixo x, tá? Eu não vou fazer nenhum y, porque eu preciso mais do x mesmo quando a gente se trata do zero da função, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, vão ter 2 zeros, ou seja, quando a é maior do que zero, a gente vai ter esse formato daqui, tá? Tá ruim a caneta, eu vou trocar ela rapidinho. Pronto. A gente vai ter esse formato daqui, tá bom? E quando aqui, vai intersectar aqui e aqui. Esses dois são os 2 zeros da nossa função, vão ser as duas raízes reais dessa equação do segundo grau. Quando isso for como é que a gente vai falar? Quando a gente tiver duas raízes reais para essa função, para essa equação, a gente vai representar da mesma forma, só que com a concavidade para baixo, tá? Porque o a vai ser menor do que zero, quando o a for menor do que zero, né? Então a gente vai ter assim. E aí, o interessante é, agora, a gente analisar. Vou apagar com o dedo mesmo que eu perdi o apagador aqui, mas a gente precisa ser rápido. Então vamos lá. Vou refazer essa reta aqui, beleza. E aí a gente vai analisar agora quando o delta for menor do que zero. Porque, né, é fácil quando for igual a zero. Vai ter só um ponto de interseção, vai ser tangente aqui a nossa parábola. Beleza. Mas, quando o nosso delta for menor do que zero, quando não tiver resolução real, vai ser assim. Quando o a for menor do que zero, a gente vai ter a nossa parábola sem encostar, mas para baixo, abaixo da linha do x. E quando o a for maior do que zero, a gente vai representar ela acima, sem encostar nenhum ponto também. Bem, é legal ressaltar isso. E é legal lembrar que sempre também vai ser assim, né? A gente vai representar, quando for 2 zeros, né? A gente vai ter assim e assim. E quando for assim, a gente vai ter, quando a gente tiver um a maior do que zero, a gente vai ter assim pra cima. Então é só lembrar disso e tal. Isso aqui ficou bem bagunçado, então agora eu vou dar uma limpada pra gente falar sobre o vértice e as coordenadas da parábola. Vamos lá. Seguinte, quando a gente tem aqui para construir, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o vértice da função. O nosso vértice, nesse caso aqui, a gente vai sempre determinar o vértice usando essa expressãozinha aqui, que a gente vai determinar as coordenadas do vértice. Aqui é o x, aqui é o y. Então vai ser menos b sobre 2a e o x, e o y vai ser menos delta sobre 4a. Eu já determinei aqui, o delta vai ser, a gente vai usar essa lei de função, menos x ao quadrado mais 4x, e a gente vai determinar dessa função aqui para determinar o vértice vai separar em dois lados iguais, então depois você só vai escolher 2 pontos simétricos, um para cada lado, para poder traçar a nossa parábola. Então é o seguinte, aqui menos b sobre 2a, menos b é 4, menos 4 vai dar, menos 4 sobre 2a, 2 vezes o a é 2. Então aqui a gente vai ter 2 como nosso x, né? Como nosso x, porque aqui tem um menos, então isso aqui já vai anular. E aqui a gente vai ter menos delta, o delta é 4, e 4a. 4a vai ser o nosso 1 aqui, 4 vezes 1, 4, 20 dividido por 4, 5. Não, desculpa. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. A gente vai somar aqui,
Beleza, deixa eu pausar aqui. Era isso, eu tinha esquecido de multiplicar o C aqui, que a gente vai ficar com 16 sobre 4A, que vai ser 4, menos, né? Depois a gente vai tirar esses menos, e aí a gente vai ficar com 4. Então, o nosso vértice dessa função vai ser 2, 4. 2 no x e 4 no y. Aqui é o nosso vértice da função, aqui vai ser o ponto que a gente vai determinar, e depois é só traçar. Assim, quando você vai pegar o x e o y, vai substituir na função, e você vai achar isso. Espero que tenham gostado. É esse vídeo. E fiquem aí pra mais.